E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão assistir mais um vídeo da Mister Turing. Eu sou Marcelo, a gente está com o Marco Aleixo novamente. A ideia hoje é a gente dar o próximo passo do primeiro vídeo, né? Óbvio, fazer uma sequência. Então, como a gente falou um pouco da história, como é que nasceu, né, a startup, como é que a gente começou a rodar os negócios dentro da empresa, né? Hoje a ideia principal vai ser a gente falar sobre a plataforma, né? O que a plataforma faz e a gente entrar um pouquinho no que seria a principal técnica de inteligência artificial que a gente usa, que é o processamento de linguagem natural, né? Então eu vou pedir para o Marcão começar um pouquinho, estreitar o assunto e a gente vai fazer um bate-papo, eu e ele aqui, para que vocês entendam aí um pouquinho depois da história da nossa startup, tá bom? Vamos lá, Marcão. É isso aí. Fala, pessoal. Então, continuando um pouco sobre aquilo que a gente comentou no vídeo passado, né, quando a gente apresentava um pouco a ideia da Mister Turing e o que era o produto que a gente vendia, da parte de educação, eu comentei que muitas empresas sempre questionavam: pô, eu não consigo enviar um arquivo, vocês não conseguem ler o que eu já tenho, ao invés de eu ter que manualmente inserir tudo de novo? Então, a ideia do Alan, que é o produto que a gente tem hoje, veio muito desses questionamentos que a gente recebia na época. Então, Entendi. a principal função é essa: você ter uma ferramenta que use inteligência artificial, né, para melhorar os seus resultados ali na busca, que consiga ler qualquer tipo de informação não estruturada, que é um termo bastante comum, que eu acho que é muito importante a gente entender, né, qual é a diferença entre um dado estruturado e um não estruturado, porque a gente bate muito na tecla que a gente consegue ler o não estruturado, que é o mais difícil, é o mais complicado e é o menos abordado em ferramentas convencionais de maneira um pouco mais complexa. Então, a ideia do não estruturado é tudo aquilo que a gente escreve para outro ser humano ler. Porque se você pensa num banco de dados, ele é muito estruturadinho, você tem o nome dos campos, o resultado na frente, até a própria planilha do Excel, de certa forma, é um pouco mais estruturada. Agora, quando você pega, por exemplo, um documento PDF, um manual, um relatório, não necessariamente ele vai ser estruturado, ele é muito mais visual para que outro ser humano consiga bater o olho e entender o que está lá. E aí entra a dificuldade, porque você criar regras manuais para tentar entender documentos não estruturados, você fica doido, porque cada um escreve de um jeito, né? A não ser que todo mundo seguisse a ABNT, mas na As prática normas, né? Assim. é inviável você ficar construindo tudo seguindo a ABNT. Então, se você fizer isso de forma manual, vou construir um cara aqui que fica um algoritmo que fica entendendo o padrão para definir o que é um título, o que é um subtítulo, não é? Sensacional. Você sabe o que é o mais legal, Marcão? Eu acho que vai ficar fácil para as pessoas entenderem o porquê da minha paixão pelo NLP, né? Eu sofria com o OCR, cara, porque o OCR só servia para documento estruturado, né? Quando você partia para um PDF, um Word não estruturado, puto, o OCR, cara, ele varria, ele reconhecia todos os característicos, mas não achava que eu precisava. Aí eu precisava construir um algoritmo em volta do engine para fazer uma busca, né, mais precisa. E você poder processar documentos não estruturados, cara, é sensacional, né? Exatamente como você falou. As indústrias, os mercados, cada departamento de uma empresa escreve um documento de uma forma diferente. Os relatórios são diferentes, né? A maneira como você expõe as informações são diferentes. E você Exato. contar com uma plataforma como a nossa, que a gente disponibiliza hoje através do Alan, é sensacional, cara. É fora da curva, né? Então, legal. Continua aí. Bora. É, porque um exemplo simples, as pessoas, por exemplo, escrevem em alguns documentos que você coloca um título que descreve alguma coisa e embaixo vem o conteúdo, né? Às vezes a sua busca ela vai dar match com um título, mas o que você quer ver não é o título, você quer ver o conteúdo que está logo embaixo, ou então o título referencia alguma coisa. Então, é interessante que você tenha a capacidade de fazer esse vínculo das coisas e retornar na tela as informações ali que estão conectadas. Então, a ideia do Turing, a gente evoluiu bastante recentemente, até com a visão computacional, acho que é um Isso eu vou outro falar tópico, depois para fazer um outro vídeo. é, que a gente teve essa sacada, que, pô, se as pessoas escrevem para um ser humano ler, por que a gente está tentando criar regra na mão?
né? Então não faz sentido. Então a ideia da plataforma é essa: você tem e-mails que são até um pouco mais estruturados, que também podem ser lidos pelo Mister Turing, SharePoint, tudo que você tem no seu SharePoint, tudo que você tem no repositório do Teams, Google Drive. A ideia é que o Alan entre dentro desses repositórios, fique olhando ali tudo que você deu permissão para ele ter acesso. E quando você faz um questionamento, e aí que vem uma das mudanças também. Hoje a gente está muito acostumado a usar palavra-chave. As pessoas aprenderam a fazer isso com o As Google. ferramentas de busca ou são índices que você cadastra esses índices quando você está digitalizando uma documentação, Isso. ou são as palavras-chave, né? É igual quando você abre um PDF e dá lá o conto o quê, e ele traz o campinho, você digita e ele vai buscar todas as palavras, você vai ter que ficar navegando Isso. e ler, né, o resto para ver se faz sentido com o que você quer, né? O Google é assim, né? Vamos lá, cara. Então, assim, as pessoas aprenderam a pesquisar usando o Google, e aí dentro das empresas você tem ferramentas que são similares ao Google. Então, igual o Noronha falou, se eu tenho um repositório na minha empresa com 600 GB de arquivo, se eu digitar uma palavra-chave, dependendo do que for, se não for um negócio muito específico, você vai receber na tela lá 300 documentos. Em 600, você deve ter 5, 10, 15 mil documentos. Então, uma das coisas que a gente também aborda no Turing é essa ideia de como você pergunta. Não faz uma busca, você pergunta para o Alan o que você quer saber. Então, você tem um documento lá que é um pouco mais complexo, você vai digitar quais são as normas para tal situação. Você não tem que ficar dando Ctrl F na situação e na norma para ver se ele dá um match em todas as coisas. Porque, normalmente, as ferramentas de busca, elas procuram uma palavra seguida da outra. Ela dá relevância pela quantidade de palavras. Se você digitou a frase, se ela achou 4 palavras numa frase e na outra ela achou 3, ela traz a primeira frase para você ver, depois a segunda, depois a que veio 2 palavras, depois a que veio uma, não é isso? Isso. Então, você ter uma IA por trás que julga se a sua pergunta e uma possível passagem ali do documento são respostas, faz uma diferença. Mas isso só faz sentido se você fizer uma pergunta e não uma consulta simples. Então, a ideia do Alan é essa, que você faça uma pergunta. E aí tem também a ideia das bases de conhecimento. Isso, né? Que eu ia falar, Marcão, porque toda vez que a gente vai não só fazer uma demonstração, a gente entra numa prova de conceito dentro do cliente, ou um prospect está muito ativo e tal, por que eu tenho que criar as bases de conhecimento? Eu não poderia pegar todo o meu repositório, por exemplo, que eu tenho de documentação, tudo que está no SharePoint, tudo que está, sei lá, no Google Drive, no Dropbox, eu não poderia pegar todo esse acervo que eu tenho e jogar para a plataforma, para o Alan processar, e eu fazer pergunta lá sobre o jurídico, vou perguntar o que eu quero. Eu não poderia fazer isso assim. No começo eu confesso que para mim foi um pouco difícil entender. Depois de um tempinho com você, eu falei, cara, faz todo sentido. Se eu quero acurácia e se eu quero uma assertividade nas possíveis contextualizações de respostas, eu preciso separar. Mas eu gostaria que você explicasse o porquê que a gente fala e a gente implementou isso dentro da nossa estrutura em colocar em bases de conhecimento. Tá, no começo a gente não tinha muito essa ideia de base de conhecimento, mas rapidamente a gente entendeu que a semântica era muito importante para esse nosso contexto. A palavra é boa, hein? Tem que falar o que então assim, semântica é a ideia de... Não sei se é a definição que está no dicionário, mas é como a gente entende. Semântica é a relação entre duas palavras, ou entre as palavras no geral. Então, cada língua ela tem a sua especificidade. Então, por exemplo, um exemplo simples. Banco é uma palavra, se eu digitar só Ctrl F, banco, o que você quer? Banco de instituição financeira ou banco de sentar? O então, banco de currículos, né? Ou banco de dados. Existem N possibilidades, né? Então, assim, se você trata a palavra com uma palavra por si só, você entra nesses problemas. Agora, quando você separa o seu domínio de conhecimento em base de conhecimento, provavelmente você vai agrupar todas as palavras bancos, que significam instituição financeira, numa base de conhecimento dentro da plataforma, que é, por exemplo, o financeiro. Então, quando você faz uma busca por banco, fica mais fácil de entender que o contexto dessa palavra aqui é esse,
Então, se você digita lá qual o banco, sei lá o quê, se por acaso no seu documento tiver alguma coisa relacionada a banco de central, você tem que ser um pouco mais específico, porque naquele domínio o banco é uma instituição financeira. Então, você separar, você permite, igual a Nora comentou, que você aumente sua acurácia, porque já está um pouco separado suas informações, fica mais fácil do algoritmo entender a semântica, a relação entre elas. E toda vez Show. que você sobe o documento, ele agrupa aquele documento na base de conhecimento e vai relacionando as informações. Então, esse Tá. conceito de base de conhecimento surgiu muito para isso. Então eu posso falar, se uma empresa quiser contratar, por exemplo, a Mr. Turing, né, ele quer fazer a utilização do Alan, né, eu posso falar para ele que talvez a melhor forma dele fazer seja separar as bases de conhecimento por departamento, né? Departamento de RH uma base, departamento financeiro uma outra base, um departamento jurídico uma outra base, e quando eu quero fazer uma busca de alguma informação corporativa e dentro da empresa, eu vou dentro da base de onde provavelmente esteja a informação que eu quero e faço uma pergunta, porque a semântica do tecnês, do financês, do juridiquês, o algoritmo vai saber interpretar muito mais fácil e provavelmente a contextualização das respostas vão ser mais assertivas. É isso? Posso falar isso? É isso. E junto você ganha ainda a segregação de permissão. Eu não quero que as pessoas perguntem para o meu financeiro, porque é um Legal. conjunto restrito. Então fica até mais fácil você adicionar permissão. Restringir. Isso. Então até uma outra legal. vantagem que vem aí. E assim, por exemplo, dentro da plataforma, recentemente um cliente era muito grande. Então ele teria muitas bases de conhecimento. Às vezes você não sabe para qual base perguntar. Você quer perguntar para tudo porque, putz, não sei. Então essa é uma outra feature que depende até de um tratamento especial. Porque se você está perguntando para todas ao mesmo tempo, eu não posso pegar, sei lá, top 5 que os algoritmos definiam como a melhor. Porque você olhou para um volume de dados muito maior. Então existe um tratamento específico que tem que ser um pouco mais pesado para quando você pergunta para mais de uma base ao mesmo tempo, para justamente tentar ponderar ali o peso semântico de tudo para encontrar uma resposta. Né? Então, Legal. esse é o tratamento que a gente faz para múltiplas bases de conhecimento. Show de bola. Então, assim, passamos pela história, né? A gente falou um pouquinho. Hoje a gente entrou falando qual é o conceito principal da plataforma. E eu queria, Marcão, que você desse só vamos chamar uma pincelada sobre a principal técnica que a gente usa, que é o NLP, né? O processamento de linguagem natural. Só para dar curiosidade para a gente explorar no próximo vídeo e a galera começar aí a entender essa lógica que a gente está criando nesses vídeos que a gente começou a fazer semanalmente. Tá. O NLP, basicamente a ideia, o Natural Language Processing lá, é como que eu represento palavras de uma forma que eu consiga enviar isso para um modelo de inteligência artificial, para que ele consiga interpretar e me gerar algum resultado. Então, dentro do NLP existem um mundo de técnicas para você conseguir transformar os seus documentos, suas palavras em algo que uma IA consiga entender, e aí você consiga treinar a IA para uma tarefa específica. Então, você tem desde técnicas mais simples de busca por palavra-chave, que são um pouco mais refinadas, e desde IA que consegue gerar texto igual a GPT-3 aí, que saiu e está fazendo sucesso, por ser capaz de gerar uns textos que praticamente o ser humano às vezes não consegue diferenciar. Então, o grande objetivo é esse, um conjunto de técnicas para você conseguir transformar palavras em números ali, em vetores, e aí tem um mundo de técnicas por trás que representa. Mas a ideia principal acho que é essa, sem dar muito spoiler do próximo papo. Legal. É isso, que eu transformo o texto. Então, assim, num resumo, a gente pode falar que dentro do Alan, né, as pessoas vão poder criar as suas bases de conhecimento, subir os documentos que são a base de conhecimento que eles têm sobre um assunto, né? O Alan vai fazer o processamento dessa documentação através do algoritmo de NLP, que nós usamos, uma das técnicas de inteligência artificial, e depois quando a pessoa selecionar a base de conhecimento sobre o assunto que ela quer perguntar, essa pessoa vai fazer um questionamento e o Alan vai trazer para ela
não só uma resposta, mas alguns possíveis entendimentos que ele teve, que ele interpretou, vai trazer parte do texto, né, da onde ele acha que esteja a resposta, e a pessoa vai dando relevância para aquilo, se aquilo tem o sentido que ela espera ou se ela esperava algo mais próximo, né? Então ela vai poder até fazer o treinamento, né, de relevância para o algoritmo, porque acho que desde a primeira vez ele sempre vai contextualizar uma resposta. Só para ficar claro para todo mundo, não é que ele simplesmente, o Alan, vai falar, eu quero responder desse jeito na minha linguagem, né? Não é isso que ele faz. Ele vai no documento, ele faz a interpretação, ele também interpreta a sua pergunta, faz o entendimento sobre ela, e ele traz um pedaço do texto de onde ele tem certeza que esteja aquela resposta em cima da interpretação da pergunta, e ele referencia página e que documento que ele está buscando aquilo. É isso, certo, Marcão? Fechou, é isso. Exatamente isso, né? Então, legal, show de bola. Eu acho que a gente, no próximo vídeo, a gente pode avançar aí bastante com relação... Vamos entrar um pouquinho mais fundo na técnica de NLP, e aí para um terceiro, a gente entra na visão computacional, e aí a gente vai começar a contar casos, começar a trazer aqui a galera para falar um pouquinho. Tranquilo? Então, show de bola. Obrigado, Marcão, mais uma vez. O nosso vídeo passou 1 minuto e pouco, a ideia era que tivesse 15, passou 1 minuto, apareceu telinha aqui de carregando coisa. De novo, improviso, não sou produtor, muito menos o Marco, o ambiente não é o próprio, mas o que a gente quer passar é conteúdo, é informação. Esse é o nosso principal propósito aqui, e deixar um legado, né, Marcão? Vamos deixar o legado do que é a Mr. Turing, do que a gente vem fazendo, do que a gente usa, e assim por diante, tá? Algum recado final, Marcão? Não, é isso. É Acompanhe isso? os próximos. Boa! Então, de novo, galera, eu sou Marcelo Noronha, esse é o Marco Aleixo, bem-vindo ao mundo da Mr. Turing. Um abraço, galera!